A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para o síndico, a auditoria de contas no condomínio. É uma ferramenta fantástica para o síndico que deve ser usada mais do que é hoje em dia e a gente vai tentar explicar um pouco como é que funciona. Vanessa, você quer começar? Sim, a auditoria é uma excelente ferramenta para qualquer condomínio, em qualquer gestão, para descobrir, para saber, para medir qual é a atual situação financeira e documental de qualquer complexo condominial. Hoje existem muitas empresas especializadas somente na auditoria, na sindicância. Sindicância é diferente de sindicatura. Sindicância fala em investigação e as empresas de auditoria, elas investigam também tudo que se refere ao comportamento financeiro / documental dos condomínios. É imprescindível que a gestão eficiente, transparente, que queira manter as contas do condomínio, e não só as contas do condomínio, mas a situação organizacional documental em ordem, que mantenha a parceria com as empresas de auditoria especializadas nos condomínios. Dito isso, é importante verificar que existem vários tipos de auditoria. O condomínio é que vai escolher o que eles vão fazer para o seu prédio. Existem auditorias anuais, existem auditorias também mensais e pontuais. A gente estava falando até antes de começar o programa, estava eu e o Rogério falando, sobre a auditoria realizada logo no início da gestão de um síndico. Fala um pouquinho, Rô. A gente, geralmente, quando você assume... acho importante, né, Vanessa, na linha do que você falou, a auditoria não vai necessariamente trazer dinheiro para o condomínio ou fazer seja lá o que for. O mais importante é ela verificar se cada conta foi alocada na conta contábil correta, se os documentos comprobatórios dos gastos estão corretos, se for pago todos os impostos, se as guias estão nas pastas conforme determina a legislação. A gente assume um condomínio, que a gente vê que está tudo bagunçado, que as contas estão, os valores misturados entre as contas contábeis. Como a gente consegue acertar isso? Fazendo uma auditoria investigativa, né? Então a gente assume, a gente aprova uma auditoria investigativa e aí o prazo que isso vai retornar depende do contrato, pode retornar 5, 10, assim, difícil ter os 10 anos que seja relevante, mas vai pelo menos 5 anos, é bastante relevante essa auditoria, esse levantamento e ele vai trazer e vai vindo fazendo essa correção de lá de 60 meses atrás até chegar nos dias atuais e vai fazer um relatório te mostrando tudo que foi feito errado de lá de trás até o momento presente. Então você vai entender por que aquela conta ordinária... Na verdade, eu acho que é interessante a gente colocar... Isso é muito importante para, por exemplo, lavanderia. Quando você tem uma conta de lavanderia, quando você tem uma conta que ela é apartada da conta ordinária, né? Porque quando o problema é ordinária, fundo de reserva e fundo de obra... De repente, assume, começa daqui para frente de novo e beleza. Mas quando você tem uma questão de... Não, nós precisamos saber se as fichas de lavanderia foram realmente pagas. Um dia a gente pode falar disso, porque existem sistemas de controle. Mas isso antigamente era feito ali na portaria
pelo porteiro junto com o zelador, o apartamento da Vanessa pegou 2 fichas. Aí a Vanessa vai lá e assina. Eu preciso saber se aquilo foi cobrado ou não da Vanessa. Às vezes você tem isso em montantes maiores, pode acontecer no condomínio, né? Então é muito importante que você faça... Mas você consegue pegar uso irregular de fundo de reserva, você consegue... Sim. O problema maior, eu acho que não é o uso irregular do fundo de reservas. Se o fundo de reservas foi utilizado realmente em benefício do condomínio, né? Porque hoje em dia o que os juízes analisam é isso. Não importa se você usou o fundo de reserva para consertar um vazamento da piscina e acabou trocando os azulejos, e essa troca de azulejos teria que ter sido aprovada em assembleia, porque a auditoria chega nesse nível de detalhamento, né? Se você usou em benefício do condomínio, você não vai ser responsabilizado. Mas existem, por exemplo, o síndico não se utilizar de nota fiscal para o pagamento de prestadores, e isso é grave. O síndico permitir que o prestador dê um mero recibinho. O Carlos foi lá fazer uma pintura, ele me deu um recibinho. Eu não recolhi o INSS porque o Carlos falou, não precisa, não tem nota, não precisa. Mas a gente sabe que precisa recolher o INSS. Isso é grave, né? Essa investigação do passado e também para pagamentos duplos. E mais ainda, tem condomínios que a administração ou a administradora não tinha experiência em condomínios, ou a administração era própria, mas que você não consegue confrontar o recebimento. Acho que não é só o pagamento, é a questão do recebimento. Então, é importante verificar essa questão que vocês falaram, porque assim, tem auditorias, inclusive, que não fazem conciliação bancária. Tá? É importante verificar essa questão, porque quando você está falando do passado de um condomínio, muitas vezes você não percebe essas conciliações bancárias e acaba dando um furo, por exemplo, no apontamento de uma empresa de auditoria. A auditoria, ela também não serve somente para apontar erros. Eu ia chegar nesse ponto agora. Ela vem para trazer soluções, aprimorar, inclusive, a gestão. Por isso que eu acho que é importante, quem acha não sabe, né? Eu tenho total convicção, acredito nisso, que ela é uma empresa parceira dos síndicos no sentido de aprimorar todos os processos e procedimentos. Da transparência. Olha, parece brincadeira, né? Mas eu tenho uma auditoria que ela, todas as vezes, ela apresenta assim, não foi feito o histórico do ativo mobiliário do condomínio. A gente sabe que existem empresas, e não é barato também a contratação dessas empresas, para fazer a medição e a relação do mobiliário do prédio. Tem o salão de festa, tem quantas televisões, tem geladeira, tem não sei o quê. E eles apontam. Eles falam assim, puxa, independentemente de vocês manterem o condomínio nessa situação de não fazer a descrição do ativo mobiliário, nós vamos apontar. É importante porque a auditoria, ela não se presta somente para olhar contas do síndico, mas os procedimentos das administradoras. O síndico, ele tem que ter uma administradora que ele confie. Mas a gente sabe que algumas administradoras, até que a gente pegue inconsistências nos procedimentos, a auditoria, ela sempre pega antes. E ela acaba sendo um olhar, uma ferramenta para o corpo diretivo poder também analisar o trabalho que está sendo desenvolvido pelas administradoras. Por exemplo, tem administradoras que não fazem emissão de nota fiscal para recibos. Cópias, normalmente faz só um recibo. Eles apontam. Pagamentos extras. Pagamentos extraordinários. A gerente vai no condomínio que cobra a quilometragem por ter ido com o carro dela. Enfim, são pequenas despesas, mas que as auditorias sérias, elas também apontam para tentar melhorar. E a auditoria, só para terminar minha fala, passar para vocês, ela é uma das ferramentas, ela é uma das ferramentas do compliance, né? O compliance não é uma ferramenta da auditoria. A auditoria acaba sendo uma ferramenta das boas práticas de compliance dentro dos condomínios, o que é imprescindível também, não é? Nos condomínios, não é só na operação Lava Jato, que não foi nada jato, mas que não lavou nada, né? Mas com relação aos condomínios de uma forma geral. Eles lavaram e jogaram na lama de novo. Vamos voltar para condomínio. Tem empresas de auditoria que, inclusive, elas conseguem analisar se aquela geladeira foi comprada no preço de mercado ou não na época, né? A gente tem o costume de fazer os 3 orçamentos e de manter a planilha de orçamentos na pasta de prestação de contas. Que é ótimo. Que eu acho que isso é salutar e
quem quiser ver, vai ver onde procurou, por que comprou esse. Nem sempre você tem que ir pelo mais barato. No caso de uma geladeira, tudo depende de marca, etc, etc. Mas você precisa ir pelo melhor para o condomínio. E o melhor sempre é ter tudo dentro da normalidade. Da normalidade. legalidade. Então você também tem aquelas questões. Porque essa conta foi paga com atraso, né? Vou deixar o Carlos falar, senão eu vou ter que dar um soco nele. Aqui, ó, é uma troca gente, de olhares louca. Isso tá ficando Tá ficando crítico pessoal. aqui. A coisa É tá melhor a gente ficando trocar de pessoal. lugar, senão eu vou ter que bater nele. Imagina, eu sou da paz. Vamos lá, gente. Eu queria só agregar o primeiro ponto que a Vanessa colocou de forma bem enfática, que é uma ótima ferramenta de apoio para os síndicos. Eu me permito complementar para o corpo diretivo também. Sim, O transparência. conselho. Por quê? Vamos partir do seguinte princípio. Muitos dos condôminos conselheiros, muitas das vezes têm experiência zero na área de contabilidade, de finanças e tudo mais. Às vezes é um médico, é um advogado, enfim, que não necessariamente tem intimidade com números. Então, a partir do momento que você tem uma auditoria que vai fazer, e eu particularmente sou favorável, eu acho que a auditoria anual se perde um tempo muito grande. Para Mensal, mim, né? o ideal é a auditoria mensal, e eu sempre recomendo isso aos condomínios que a gente trabalha. É importante para trazer mais transparência para o processo, para cumprir as normas de governança corporativa. Sim. Só fazer um parênteses, Carlos, me desculpe. Claro. O Carlos está falando agora da auditoria preventiva, que nós, acho que nós 4 aqui, somos totalmente a favor de assumir o condomínio e colocar uma auditoria que não vai investigar o passado. Ela vai começar a analisar as suas contas do dia a dia. Então, você fechou o mês, você vai mandar a pasta para a auditoria, eles vão fazer um relatório de conformidade ou não conformidade da pasta e vão te devolver com as melhorias que você tem que fazer naquela pasta e com as inconformidades. Perfeito. Desculpa, pode seguir. Não, exatamente isso, bem lembrado. Então, voltando nesse ponto, eu entendo que para esse corpo diretivo, que muitas das vezes as pessoas não têm essa intimidade com números, fica muito melhor, infinitamente melhor. Eles se sentem muito mais seguros e mais confortáveis em assinar uma pasta, sabendo que uma empresa de auditoria independente Recomendo. foi lá, analisou toda a documentação, toda a parte fiscal, tributária, tá tudo redondinho, fez os apontamentos, corrigiu-se tudo que tinha que se corrigir. Tá aqui, conselheiro, olha, tá aqui o relatório. Eu, particularmente, trabalho assim nos condomínios que a gente tem com auditoria. A gente faz questão que o relatório de auditoria vem primeiro e a pasta só vai para o conselho depois que tiver tudo Senão não faz redondinho. sentido. Exatamente. Então, eu só quis trazer esse ponto porque eu acho importantíssimo para quem está nos ouvindo entender que a auditoria é uma para quem não tem nada a esconder e não tem nada do que se preocupar. Sim. A ferramenta é essencial, é fantástica para justamente corrigir eventuais problemas. Eu já tive situações de auditoria que identificou que, olha, o valor de tal nota fiscal, o valor do imposto não foi recolhido corretamente, porque foi recolhido assim. Gente, Coisas trabalhistas. nós não temos esse nível de detalhamento, de Sim, conhecimento. nem tempo Então, pra isso. a gente Não, precisa e tem ter aquela realmente história de alguém que nos cada auxilie empresa, nisso. dependendo do tipo, do KINAI, do não sei o tem um quê, tipo de tem um tipo de tributação. tributação diferente. E, gente, aí generalista, não somos E, Carlos, especialistas. no fim das contas, né, nós anualmente precisamos submeter as nossas contas à aprovação da Assembleia. É muito diferente você chegar e falar assim, olha, eu, síndico, verifiquei as contas, o conselho está recomendando aprovação, ou você chegar e falar assim, gente, existe aqui um laudo de uma auditoria especializada recomendando a aprovação das contas, todos os apontamentos foram respondidos e resolvidos, o conselho está aqui, que está recomendando também, você tem um documento factível de uma Sim. empresa especializada Com certeza. que você já conseguiu ir corrigindo as coisas anteriormente, não teve que chegar
no fim do ano, na hora da aprovação das contas, ter que correr para fazer... E uma situação importante que eu vejo até na minha experiência em condomínios que eu entro e já tem as empresas de auditoria, é que o fato de existirem apontamentos a serem sanados e corrigidos pelo gestor não significa que ele seja um gestor incompetente ou um gestor mau caráter ou qualquer coisa do gênero. É importante colocar isso, por quê? Porque muitas vezes os síndicos saem, renunciam ou têm um mandato e as contas, por exemplo, não foram aprovadas, mas que terá um prazo para ele se manifestar, para ele se posicionar e obrigatoriamente ele tem um tempo e vai ter um tempo para apresentar as correções disso daí. É importante falar porque muitas vezes o condomínio, os moradores de uma forma geral, acabam inflamando muitas vezes o nome do gestor por conta de alguns apontamentos que a auditoria dito novamente, que estão suscetíveis a serem sanadas, tá? Sanadas, corrigidas. E como o Carlos falou, às vezes tem uma conta que você percebeu que o imposto não foi recolhido devidamente. É outra comarca, uma outra municipalidade, um outro fato gerador. E muitas vezes dá para ser corrigido, dá para ser visto, olhado. O fato de ter uma auditoria não quer dizer que a auditoria vai ser inimiga do síndico. Pelo contrário, é uma mão a mais para a gestão ser mais transparente e eficiente. E eu acho que com a auditoria você acaba com aquele mimimi de que às vezes você está apresentando contas e a pessoa, porque não gosta da Vanessa, então não vamos aprovar as contas dessa síndica ditadora. Pois é. Por qual motivo? Baseado em quê? Né? Então, você tem aqui... não, porque eu acho... Não, você acha? Não, você tem certeza. Você tem que me trazer fatos. E uma outra coisa, que tem algumas auditorias que não apresentam pareceres conclusivos. É imprescindível a contratação de uma empresa de auditoria que não fique em cima do muro. Se for pra sabonetar, a gente faz, Exatamente. Não pode ficar em cima do muro. Tem que ter o parecer conclusivo. Aprovamos as contas com ressalvas, sem ressalvas, não aprovamos. Explicar os motivos, mas não ficar em cima do muro. Esse ponto é bem importante, viu, Vanessa? Porque a auditoria, eu parto do seguinte princípio: ela é parceira do condomínio, aí síndico, corpo diretivo, mas ela está ali cumprindo um papel essencial, que é garantir que tudo que está ali está correto. E aí um lembrete, que você já falou, só vou reforçar. Não é que a pasta de prestação de contas tem que ser impecável e tem que vir impecável. Erros acontecem. As pessoas que montam uma pasta de prestação de contas são pessoas, são seres humanos, podem errar. O que é importante é que os erros sejam sanados e corrigidos e não sejam erros de má fé ou alguma coisa dessa natureza. Isso tem que ficar bem claro, porque e aí é essencial realmente que o relatório seja claro. Olha, aqui está errado por isso, por isso, por isso. Quando você falou dos 3 orçamentos, isso foi uma coisa que eu demorei bastante para conseguir exigir das administradoras com as quais eu atuo, porque sempre tinha uma ou outra que insistia em não fazer isso. Eu tenho por hábito, eu faço 3 orçamentos pelo menos. Sim. E aí, eu tinha uma ou outra que eu tinha um pouco de dor de cabeça, porque eu ia pegar a pasta de prestação de contas e eu via somente o orçamento aprovado. Aí, lá vou eu falar com o administrador, cadê os outros 2 orçamentos? Mas só foi aprovado... Nossa, mas às vezes... estudo prévio. Exato, você tem que deixar as coisas... A pasta de prestação de contas tem que ser o mais transparente possível. Às vezes não dá pra gente juntar o orçamento inteiro, às vezes é grande, mas pelo menos o quadro. Tá ali, O quadro resumo dá. Uma coisa importante também, todos os condomínios, pelo menos que eu tenho conhecimento, normalmente tem um caixinha. Tomem cuidado com esse caixinha. Hoje existem cartões pré-pagos, inclusive, não é? Que ajudam na gestão, onde pequenas aquisições, que efetivamente não dá tempo de esperar 3 cotações, podem ser compradas pelo gerente predial ou pelo zelador. Então, até isso, hoje, a gente consegue controlar de forma eficiente. Os cartões emitem relatórios de despesas. Uma outra questão, aquele depósito da esquina, né? Todo mundo tem um problema com o depósito da esquina e as auditorias, elas
colocam isso como uma prática, inclusive, mas a gente sabe que muitas vezes existem as emergências que o próprio zelador ou manutencista, os manutencistas do condomínio, eles resolvem. Usado com parcimônia não tem problema, não pode ser uma regra. Exatamente. Teve um condomínio que eu entrei e aí eu falei, meu Deus, mas vocês estão fazendo uma obra enorme de impermeabilização da laje do prédio pela empresa de engenharia contratada mensalmente pelo condomínio. E aí a gente chegou a um orçamento, tava lá, R$6.500, uma comprinha básica. Eu pensei, comprinha básica, R$6.500 no depósito da esquina, inadmissível. Dá para fazer o planejamento, por isso o plano diretor, que o Gabriel Carpati fala sempre, eu adoro falar, plano diretor dele. Dá para fazer um planejamento. Não é uma emergência, uma obra dessa magnitude numa laje, não dá para comprar o material na esquina. Então, as auditorias sérias, elas também colocam isso. Espera um pouquinho, olha a quantidade de aquisições e os valores das notas que estão sendo empregados para fazer aquisições de melhorias. Apontam. Só fazer uma observação. O caixinha, pessoal, que a Vanessa está se referindo, é para você fazer um gasto, por exemplo, comprar uma lâmpada, uma tomada, um sensor, alguma coisa assim que custa 50, 60, R$100, não para fazer uma compra de R$6.500. Pois é. Na época da pandemia, não sei se no começo da pandemia, não sei se vocês passaram por isso, acredito que sim. O álcool em gel. Não tinha em lugar nenhum. Não tinha. Aí o que o rapaz fazia? Ele pegava o cartão, ele ia até o mercado e falava, olha, consegui comprar alguns galões para colocar aqui. Mas é diferente, né? É diferente, uma emergência, a essencialidade do serviço. O que não pode é virar uma prática costumeira e que sim, foge das regras de boas práticas do compliance dentro dos condomínios. E eu acho que é interessante também, mesmo quando você tem uma emergência, que no começo da pandemia tinha a questão do álcool, tinha a questão dos dispensadores, e outras tantas coisas, máscara, luva, que muitas vezes a gente não conseguia fazer as compras fracionadas. E quando você encontrava, você comprava para todos os condomínios. Exatamente. Então, muito reembolso precisou ser feito. Mas era um caso totalmente atípico. Exatamente. Isso aconteceu 2 meses. No terceiro a gente já consegue regularizar. Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso porque... como o álcool gel sumiu, desapareceu do mercado... Não, a sorte é que eu tinha um fornecedor de um condomínio grande comercial e que já era fornecedor do condomínio há muitos anos. E aí eu falei, amigão, eu preciso de álcool gel. E aí esse cara conseguiu me arrumar álcool gel para os outros condomínios que eu não conseguia encontrar. Não tinha. Sim. Aí foge um pouco da tipicidade, a gente muda um pouco, mas por quê? Porque tem um mas caso pode ter uma explicação na pasta de prestação de contas. Sim. Na nossa, por exemplo, a carta pedindo reembolso, porque eu acabei despendendo... Teve mês que foi 9, 10 mil reais e você precisa pegar o reembolso para fazer essas aquisições. Eu coloquei, estamos em uma época típica. As explicações foram para dentro da pasta também. Mesmo a previsão orçamentária para essas despesas, ela acabou tendo uma disfuncionalidade. Sim. Porque você tinha um não valor X previsto, né? Previsto, não tinha uma previsão para valores excepcionais, não é? Por conta de uma normalidade. Então, o que é importante? Verificar essas tipicidades, essas desconformidades aprovadas numa previsão orçamentária e apontar também para a auditoria para que ela também saiba os motivos dessas incongruências de apontamento. Até antes deles apontarem, você mesmo, como colocou a Priscila, já se adianta. Bom, gente, está acabando o nosso tempo. Eu acho importante, assim, eu vou levantar uma bandeira aqui por nós de ter essa auditoria preventiva mais presente nos condomínios. Você é conselheiro, você é subsíndico, você é condômino, peça para que tenha esse serviço no condomínio. É um serviço barato pelo retorno que ele te traz. Ele deixa a prestação de conta muito mais transparente. Evita muitos problemas futuros. Porque, por exemplo, nesse caso que o Carlos comentou, que um imposto foi recolhido a menor. Se isso não é apontado naquele mês e corrigido, uma hora isso vai aparecer. E quando isso aparecer, o custo não vai ser aqueles centavos que você recolheu a menos. Vai aparecer uma conta gigantesca. E governo é aquele negócio, negativa o CNPJ do condomínio. Você não consegue fazer compra. Você não consegue fazer compra parcelado. Gera uma série de transtornos. Então, assim... E também... O síndico que é honesto, que é correto, que é transparente, ele não vai botar objeção sobre isso.
Ele vai querer e vai trabalhar isso como uma ferramenta e como um aliado, e não como uma pessoa que trabalhe contra. Eu acho que isso é importante vocês saberem. Certamente. Gente, obrigado pela sua audiência. Tá acabando mais um programa. Deixa seu like, curta nosso canal, ouça o nosso podcast e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.